Olá, quinto ano, vamos para a geografia. Vamos continuar falando então sobre a região norte. Em geografia, vamos falar hoje sobre região norte, o relevo, falar sobre a hidrografia, população, atividades econômicas e a floresta ameaçada. Falamos semana passada que o clima da região norte é o clima equatorial, quer dizer o quê? Quente e chove bastante. E a vegetação característica, lógico, que é a floresta amazônica. Agora, hoje vamos falar sobre hidrografia. O que é hidrografia? É o estudo dos rios. Os principais rios da região norte, são rios bastante extensos e volumosos. É uma das características dos rios da região norte. Eles são bastante extensos e volumosos. Nós temos como principais o Amazonas, o Rio Madeira, Purus, Rio Negro, Tapajós, sendo que o rio Amazonas é o maior e o principal rio da região. Ok? Agora, a população aproveita bastante o rio. Como? Para navegação, por ser um rio de planície. Lembra que nós já falamos por que são rios de planície? Eles não tem muitos desníveis e são rios de águas tranquilas, favoráveis à navegação. Então, são rios de planície. Então, é uma das características desses rios. Então, por esse motivo, as águas são calmas e são usadas como transporte e também como mercadoria da região. Por quê? A população aproveita os rios como fonte de alimento e também como renda, que eles se alimentam e também vende também do que eles extraem dos rios. Então, né, no rio há uma variedade de peixes, como os principais peixes dessa região nós temos o pirarucu, o pirara, o tucunaré e o surubim. São os principais peixes dessas regiões. Na página 303, vocês vão ter uma imagem muito bonita, que é onde nasce o Rio Amazonas, que é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. E as águas não se misturam. Então, fica nitidamente o Rio Negro e o Rio Solimões. Na página 304, vamos estar falando temos um texto que está falando sobre a descoberta de uma nova floresta amazônica. Nós temos aí falando sobre quantos bichos será que vivem por lá e quantos ainda nós não conhecemos. Isso é um questionamento para termos a noção da importância de se preservar a floresta amazônica, que há muitos animais e nós nem conhecemos e tem a necessidade de se preservá-los. Temos também que a característica mais marcante do animal, que é chamado de zogue-zogue rabo de fogo. É um animal muito interessante, vocês vão observar na foto, parece uns micos, mas tem um nome característico, zogue-zogue rabo de fogo, porque a cauda deles é uma cauda vermelha, semelhante à amarelada, né? Semelhante a um fogo. Então, vem abaixo, vem a interpretação. 305. Vamos falar sobre a população da região norte. Já falamos sobre a hidrografia, que ela é característica por planícies, os rios principais, já falamos. Vamos pegar agora sobre a população. A região norte possui aproximadamente 18 milhões de habitantes. Já vimos que a região norte não é a maior em número de estados, mas ela é maior em extensão territorial. Ela ocupa 40% de toda a região do Brasil. Também nós vimos que isso é importante, a população da região norte ela é formada de 37% de população indígena. São formados
por povos indígenas. 37% vive nessa região. Por isso, a importância de se preservá-los e que eles possam ser delimitadas suas terras, para que não haja invasão de terras. Porque uma das características da população indígena não é de estragar o meio ambiente, e sim de preservá-lo. Né? Eles só extraem da natureza produtos para seu próprio consumo, caça, pesca, e preservando, porque sabe da necessidade de se preservar, porque é do meio ambiente que vai se tirar o seu sustento. Só que é expressiva a quantidade de nordestinos também entre esses habitantes da região norte. Eles vieram ao longo do século XX, muitas pessoas vieram do Nordeste para a região norte. Lembram que nós falamos do ciclo da borracha? Que eles retiravam da seringueira o látex? Então, com esse ciclo, muitos nordestinos foram para a região norte em busca de melhores condições de vida. A população ribeirinha, né? Nós já sabemos o que significa população ribeirinha. É aquela população que fica à beira dos rios, principalmente do rio Amazonas. Então, os ribeirinhos são povos tradicionais da Amazônia que residem nas proximidades dos rios. Então, vamos ver na 305, na página, uma casa palafitas, ela é construída acima do nível da água. Aí vocês vão perguntar, tia Cristina, como é que a chave consegue sair? Por meio de canoas, de barcos, né? Lembra que eu falei para vocês que na região norte o meio de transporte é através de forma fluvial, pelos rios. Então, é canoas, barcos, alunos que vão para a escola de barcos, porque o meio de transporte é pela forma fluvial. Eles constroem suas casas, são chamadas de palafitas, como eu já falei, sob estacas de madeira às margens dos rios. Desse modo, nos períodos de cheia, as palafitas dificilmente são inundadas, porque ficam acima do nível do rio, pois ficam acima do nível das águas. Então, isso que é muito importante. Os ribeirinhos praticam a agricultura de subsistência. O que é isso? Eles produzem o seu próprio alimento para seu consumo. Eles tiram dos rios alimentos para seu próprio consumo. E isso também, toda a família ajuda também na produção desses alimentos. Em geral, esses grupos enfrentam a dificuldade de viver longe da cidade, não tem, são povos isolados, então não tem médicos, escolas, tem que ir para cidades mais próximas, às vezes viajam horas para chegar numa comunidade mais próxima. Esses são um dos graves problemas que a população ribeirinha enfrenta. Na 306, nós temos atividades econômicas que são exploradas na região norte. Os principais é o látex da seringueira, que eu já havia falado, a castanha do Pará, o minério de ferro, o ouro e o manganês, além, lógico, de peixe de várias espécies. Na atividade industrial também na região norte, destaca-se no estado do Amazonas a região chamada de Zona Franca de Manaus, onde é criada para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Agora, nós já sabemos, muitos nós estamos já ouvindo falar, que a floresta amazônica ela está sendo ameaçada. A prática de atividades econômicas tem causado a destruição, infelizmente, de vasta área de floresta na região norte. Você deve ter visto que a derrubada de árvores, sem nenhum controle, está destruindo a região. E, com isso, destruindo a vegetação, os animais que vivem na floresta também acabam se extinguindo, como é o caso do sagui, conhecido como sauim de coleira, porque ele dá a impressão que ele tem uma coleira branca no pescoço. Ele é uma espécie de mamífero ameaçado de extinção em razão do desmatamento da floresta amazônica, que vocês vão perceber também aí. E vocês vão ver também extensas áreas da floresta amazônica que têm sido transformadas em lavouras e pastagens, que, para se poder colocar o pasto, derrubam-se árvores. Infelizmente, vamos ver uma fotografia
que de Marabá, no Pará, que é um exemplo da paisagem de lugar que foi transformado em lavouras e em pastagens. Uma vasta área de floresta hoje não existe mais. E, para terminar, na página 307, vamos ter uma atividade mostrando os principais produtos extrativos da região norte. E uma manchete que tem como tema: desmatamento na Amazônia atingem uma área, pasmem, meus queridos, de 97 mil campos de futebol. Isso fica para a reflexão de vocês, que são o futuro do Brasil. Tá? Então, vamos encerrar por aqui. Então, hoje nós falamos sobre geografia do módulo 4, das páginas 303 a 307. Ok, meus amores? Saudades. Beijos, beijos da tia Cristina. Tchau, tchau.